Fala galera, tudo bem? Vamos para mais um vídeo aqui, canal do Fábio Fidelix, dois assuntos. Vou falar do Luiz Felipe Freitas, o narrador titular da Cazé TV, que recebeu uma proposta do Grupo Globo e recusou. Vai permanecer no YouTube, lá do streamer Casimiro Miguel e da Live Mode. E também falo da Fernanda Gentil, que quase voltou para a Rede Globo, para o projeto GETV, mas assinou contrato de 3 anos com a Cazé e já vai estar aí trabalhando no Mundial, né? A próxima grande competição da Cazé TV, a Copa do Mundo de Futebol no ano que vem, 2026. Gosta desses assuntos, desses conteúdos, falando de mídia esportiva, TV, rádio, internet? Faça sua inscrição aqui no canal e também peço a sua colaboração aí, deixando seu like, seu joinha. Gostou do vídeo? Manda o seu like aqui. Começando então com essa informação do jornalista Gabriel Wacker, da Folha de São Paulo, sobre o Luizinho Freitas, né? O Luiz Felipe Freitas, narrador número 1 da Cazé TV, que recebeu uma proposta, na verdade foram 2 abordagens no mês de julho, 2 abordagens do Grupo Globo. A ideia era de que o Luizinho Freitas fosse o narrador principal da GETV. Exatamente, nesse projeto que está começando aí, a Globo contratando muita gente, trouxe aí o Jorge Igor e outros profissionais, muita gente chegando, né? Será uma concorrente da Cazé TV e, segundo o Gabriel Wacker, foram 2 abordagens e uma acabou se transformando numa proposta oficial e o Luizinho Freitas recusou a proposta da Rede Globo, preferiu permanecer na Cazé TV, onde já tem toda a liberdade, está lá desde o início desse projeto e começou quase que como uma brincadeira, vamos dizer assim, na Cazé TV em 2022, fazendo já partidas da Copa do Mundo do Catar, e Luizinho Freitas sempre foi a principal voz da Cazé TV. Depois teve o Mundial Feminino, onde o Luizinho se destacou demais, né? Acompanhei muitos jogos daquela Copa do Mundo Feminina de 2023, e outros eventos, como a Olimpíada, né? O Luizinho também fez uma Olimpíada incrível em Paris, né? A Olimpíada de Paris, no ano passado, e a Copa do Mundo de Clubes, né? Outro momento que o Luizinho foi muito elogiado nas redes sociais, cada vez ele ganhando aí o público, né? Ganhando cada vez mais a audiência e o público, realmente uma galera que é fã, né? Que é admiradora do trabalho do Luizinho Freitas. Isso chamou a atenção do Grupo Globo, e nada melhor que tirar, né, o principal locutor esportivo da Cazé TV, né? Esse era o plano da Rede Globo, que acabou não dando certo, né? E pelo que coloca o Gabriel Wacker na Folha de São Paulo, foi em julho, né, essas 2 abordagens, uma proposta oficial no mês de julho, foi antes da contratação do Jorge Igor. Então, como não deu certo com o Luizinho Freitas, a Globo procurou um outro grande nome, e o Jorge Igor, sem dúvida nenhuma, um dos principais narradores esportivos do nosso país, lá, ele que era o número 2 ali da TNT Sports, só abaixo do André Henning. Olha, essa Cazé TV perder o Luizinho Freitas, ela perde muito, mas muito mesmo, gente. É a voz da emissora. Eu não vejo hoje, dentro da Cazé TV, né, do elenco de narradores, tem bons narradores, inclusive o Luiz Alano tá lá, né, que é um narrador mais clássico, um narrador técnico, uma voz bonita, né? Sempre gostei do trabalho do Luiz Alano, inclusive no SBT, acho que ele merecia mais oportunidades, mas né, o Luizinho Freitas tem esse estilo da Cazé TV, né? Um estilo mais jovem, um estilo muito vibrante, que muita gente, eu sei que muita gente não gosta, porque grita demais, porque berra e tal, mas caiu no gosto desse público, né? Dessa camada, né, de público que curte esse trabalho da Cazé TV. A gente está vendo que as narrações estão mudando na televisão, né? O pessoal está acelerando um pouco mais, o pessoal está aumentando um pouquinho o volume das transmissões esportivas. A gente não está praticamente mais vendo hoje narrações clássicas, né? São ciclos, tudo na vida são ciclos. E hoje, pelo menos nesse momento, né, nesses últimos anos para cá, a gente vê aí que os narradores estão subindo um pouco a sua voz, estão vibrando mais, e muitas coisas aconteceram, né, nesses últimos anos aqui, o que aconteceu lá com o Oliveira Andrade na Record, né, que o pessoal achou que estava muito lento, foi um absurdo aquilo, né, acabou demitindo o Oliveira Andrade com 2 rodadas. Então as narrações, elas estão mudando, e sempre foi assim, né. Nos anos 70 as narrações
eram de um jeito, nos anos 80 foram mudando, 90 mudou, e é assim, né? Hoje é esse o padrão, né? Hoje é isso que é exigido, muita técnica, identificação de jogadores e vibração, né? Ninguém mais está contratando narradores assim mais tranquilos, não é questão de ser clássico, né? Mas narradores mais lentos, menos vibrantes, né? Que não mais comedidos. Esse não é o momento, né? Das narrações nesse estilo. E o Luizinho Freitas, como eu disse, se a Casé perde o Luizinho Freitas, perderia, olha, sei lá, 60% da sua força. É claro que os eventos são importantes. Os eventos que a Casé consegue com a Live Mode, é claro, né? Copa do Mundo feminina, masculina, Olimpíada, Pan-Americano, tá aí fazendo Brasileirão, faz Campeonato Paulista, vai fazer todos os jogos da Copa do Mundo. Então, o mais importante são os eventos, né? Não adianta você ter bons profissionais sem os eventos, né? Então, os eventos, eu acho que são o carro-chefe, né? Da Casé TV, mas o Luizinho, ele coloca esse brilho, né, nas transmissões, e eu não vejo, repito, ninguém na Casé TV, e olha, mesmo fora aí no mercado, se a Casé perde o Luizinho Freitas, como repor? Vai contratar quem? Teria que buscar um desses caras. Não, o Jorge Igor, a Casé TV teria que buscar o André Henning. Será que o André Henning deixaria a TNT Sports como titular ali, narrando finais e mais finais de Champions League, né? O principal narrador ali? Será que deixaria a TNT para ir para a Casé? Acho difícil. O Jorge Igor, será que teria deixado a TNT para assumir a posição de número 1 na Casé? Quer dizer, são interrogações, né? Pode ser que sim, pode ser que não, mas enfim, seria realmente uma perda enorme, gigantesca para a Casé TV nesse momento, perder aí o Luizinho. E eu não sei, né, se pesou o fato do Luizinho já estar há mais tempo, claro, né, na Casé TV, já ter toda essa liberdade, porque se você pegar as narrações do Luizinho lá na TNT Sports, o Luizinho era um dos grandes narradores da TNT, né? Tem o André Henning, claro, né? Ali o número 1, mas tinha lá o Jorge Igor, o Luizinho Freitas, eles estavam ali, né? Disputando posição na TNT Sports, mas se você pegar as narrações do Luizinho lá, eram boas, eram excelentes. Mas na Casé ele se soltou mais, né? Ele vibra mais na Casé TV do que vibrava na TNT Sports, porque lá ele é o principal, né? Tudo que tem de melhor na Casé tá na voz do Luizinho Freitas. E talvez tenha pesado, né, o fato dessa liberdade que ele tem na Casé. Será que ele teria a mesma liberdade na GE TV? Será, né? Fica essa interrogação, né? O próprio Casimiro também estava fazendo uma live outro dia, acho que foi ontem, se não me falha a memória, teve uma live do Casimiro Miguel falando sobre isso, que o Luizinho recebeu, confirmando, né, que o Luizinho realmente recebeu proposta da Globo, e ele diz, né, o Casé com aquele jeitão dele, que nem sempre é o dinheiro que fala mais alto, então não sei se o Casé preferiu a liberdade que ele tem na Casé TV, já está entrosado com toda a galera, o estilo da emissora, trocar o certo pelo duvidoso, né? Talvez ele tenha pensado nisso, o Luizinho Freitas. Mas enfim, é isso. Luizinho continua sendo o número 1 da Casé e a Globo contratou o Jorge Igor, né, para ser o seu principal narrador nesse projeto aí no YouTube. Sobre a Fernanda Gentil, é isso. A Fernanda Gentil que já teve participações importantes na Casé TV, todo mundo conhece, né? Fernanda Gentil, de Rede Globo, já passagens pelo Grupo Bandeirantes e outras empresas. Ela fez o Mundial Feminino de 2023 na Casé TV, também participou da cobertura dos Jogos Olímpicos de Paris no ano passado, né, em 2024, só que ela não tinha contrato fixo. E pelas informações, estava acompanhando aqui o Portal Lance e outros portais também informando sobre esse assunto, ela estava quase que acertando, né, o seu retorno para a Rede Globo, para o esporte, né, que é onde ela se dá melhor, né, sem dúvida nenhuma. A Fernanda Gentil é uma grande profissional, mas tentou entretenimento dentro da própria Rede Globo, mas ali não é nem questão da Fernanda, talvez o projeto não tenha sido o ideal para ela. O fato é que no esporte ela manda muito bem, é o mesmo caso da Glenda Kozlovski, né, que não é que foi mal no entretenimento na Band, mas a cara dela, né, é o esporte, não tem jeito, né? Glenda Kozlovski, e acho que isso acontece também com a Fernanda Gentil, e agora ela assinou o contrato com a Casé por 3 anos, 3 anos de contrato agora com o streamer Casimiro Miguel, com a Live Mode. Então ela está garantida já para a cobertura da Copa do Mundo no ano que vem, em 2026, Estados Unidos, México e Canadá. Acho um excelente reforço. Fernanda Gentil é uma ótima apresentadora, casou
com a Cazé TV, né? Casou com a Cazé, e eu acho que só tem a ganhar, né? Eu acho uma grande... É um grande reforço. É um grande reforço para a Cazé, com esses novos eventos que vem aí, né? Copa do Mundo e muita coisa que vai rolar na Cazé TV, eu tenho certeza, nos próximos anos. Agora você vê, né, pessoal, já essa disputa, né? GE TV e Cazé TV em termos de profissionais, né? Fernando Gentil quase acertando com a Globo, a Cazé vai lá e oferece um contrato de 3 anos e a Fernanda fecha com a Cazé. Luizinho Freitas recebe proposta da Rede Globo e prefere permanecer na Cazé TV. Então, para você ter uma ideia como é que tá, né? A Globo vai lá e tira o Jorge Igor dos canais TNT Sports, tira o Bruno Formiga, né? E outros profissionais aí que a gente já anunciou em outros vídeos. Então, muita gente boa chegando também para esse projeto do GE Sport. Então, veja como vai ser a disputa, né? Já começou a disputa ali nos bastidores pelos profissionais, aqui e ali. Imagina a audiência, os eventos, né? A GE TV já anunciando que vai ter Brasil e Chile, né? Brasil e Chile de cara aí, a primeira grande transmissão com o Jorge Igor narrando um jogo de seleção brasileira, penúltima rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo. Vai ter Superliga de Vôlei e outros eventos, modalidades esportivas. Quartas de final, né? Quase certo, quartas de final também de Libertadores da América na GE TV. E aí seria como? O mesmo jogo que estivesse sendo exibido na Rede Globo seria exibido na GE TV. Um exemplo, né? Teve Flamengo Internacional no meio de semana, na última quarta-feira, jogo transmitido pela Rede Globo. Seria esse jogo exibido também na GE TV, mas com uma equipe própria, né? Com Jorge Igor ou com outro narrador que vai ser contratado, né? Outros profissionais vão chegar aí para a GE TV com uma equipe diferente. Então, e também estão negociando aí Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, pacotes, né? Para a GE TV. Vem com tudo. Vem com tudo em termos de eventos, é Grupo Globo, né, gente? É Grupo Globo. Então, Fórmula 1 não vai ter, né? Fórmula 1 não é possível, né? Muita gente questionou sobre Fórmula 1, não vai ter Fórmula 1. Pelo menos só se acontecer uma metamorfose, não. Mas, a princípio, não há possibilidade de colocar a Fórmula 1 no YouTube, né? A Globo não vai conseguir colocar Fórmula 1 na GE TV, né? Então é isso, gente. Manda aí sua opinião, manda aí seu comentário no canal do Fábio Fidelix. Muito obrigado pela audiência. Peço mais uma vez a sua colaboração fazendo inscrição, deixando o seu like, ativando o sininho em todas. Você também gostou desse vídeo, achou interessante? Compartilhe aí com seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais e a gente volta a qualquer momento falando de mídia esportiva, TV, rádio e internet, tá bom? Um abraço, tchau!